Salve, empresário! Esse é o terceiro episódio da nossa série aqui de podcast da Cardoso Salles, Advocacia Empresarial. Como nos outros episódios, estamos sendo muito intencionais aqui em trazer empresários raiz, pessoas que estão à frente do negócio, que fazem isso queimando o coração. E hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer uma pequena migração. Nós vamos trazer, a começar pela pessoa que está aqui diante de mim, abordar empresários que assumiram um legado. A gente vai falar um pouco aqui sobre empresas tradicionais, familiares, alguém que está trazendo aí uma nova filosofia de negócios para uma instituição, para um mercado, para uma determinada empresa que já existia sob uma determinada filosofia familiar. E está aqui diante de mim Manuel Arraes, o atual CEO, não sei se eu posso falar isso, se é o termo correto, acho que é o atual CEO, o CFO, né, operacional ali, da Casa Arraes, que é perfeitamente adaptada a essa nova filosofia aqui de convidados, que são pessoas que vêm assumir um legado, e desde já digo para vocês que é um legado riquíssimo culturalmente e também comercialmente, né? Então tá aqui, eu te agradeço o convite, tá, Manuel? É uma honra pra gente estar contigo aqui no nosso podcast. A gente vai falar um pouquinho aí da história da tua família, que é bem legal, falar um pouco também da tua história, até o momento em que a gente vai tentar entender em que momento, né, a Casa Arraes está hoje, como é que ela está contribuindo aí com a sociedade castanhalense, com o mercado de Castanhal, e a gente vai ter um bate-papo aqui bem tranquilo e à vontade para falar aí sobre essa trajetória. E como a gente faz aqui com todo mundo, eu queria que tu desse as tuas pequenas credenciais aí, fala um pouco de ti, fala um pouquinho aí do que o Manuel está fazendo hoje, qual é a posição dele, em que posição mercadológica está a Casa Arraes hoje lá em Castanhal. Obrigado pelo convite, né? É uma satisfação ter esse reconhecimento quando você falou sobre sucessão empresarial e lembrar da minha pessoa. Fico muito honrado e agradecido, né? Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, a Maitê e o Moisés, né? Moramos em Castanhal e vivo em Castanhal há 33 anos. Lá a gente construiu nossa base familiar, conheci a minha esposa em Castanhal e estamos por lá. Legal. E aí, Manuel, de onde vem aí a tua tradição familiar Arraes? O Arraes vem da onde, cara? O Arraes vem do Nordeste, muito forte no Pernambuco, muito forte no Ceará. E a gente veio de lá através de um convite do meu tio Itamar, que já morava em Castanhal, e a gente recebeu um convite no final de 1992 para vir morar em Castanhal. Vocês moravam especificamente aonde lá no Nordeste? A gente morava no distrito de Tabocas, que faz parte da cidade de Exu, Pernambuco, né? Que fica ali a 60 quilômetros do Crato, que foi de onde eu nasci. Eu nasci no Ceará. Tá. Né? No distrito onde a gente morava, não tinha suporte para nascimento. Certo. E como meu pai já tinha um comércio, já tinha carro, ele foi fazer o parto, né, junto com a minha mãe, lá no Crato, que era a 60 quilômetros lá da Taboca. A gente está falando de sertão. Sertão. E o engraçado é que, nesse trajeto, quando a minha mãe começou a ter dor do parto e avisou ele que, olha, eu acho que é agora. O que foi que ele fez? Ele, como um bom comerciante, ele falou, não, eu vou logo numa caminhonete que eu já aproveito e faço a feira lá no Crato. Olha só. Aí ele olhou para ela, você aguenta esperar eu fazer a feira? Antes, e ela com dor no parto. Ela falou, eu aguento. Caramba. Eu aguento. Então ele foi pro Crato, fez a feira, aí depois, pela manhã, depois deixou ela no hospital para ter eu. Era muito mais barato do Crato? Não, é porque por conta do suporte. Que sim. Tinha hospital, tinha maternidade, entendeu? Sim, e como ele já tinha uma condição razoável, ele foi para lá. Legal, que interessante. Mas o interessante é que ele, para aproveitar a viagem, né? Ele falou, vou logo fazer a feira que eu já faço uma coisa só. Não preciso eu voltar de novo aqui outro dia só para fazer a feira. É sensacional, cara. E eu acho que isso é muito do sangue, né? Essa tua veia empreendedora aí, do que eu vi brevemente, vem do teu avô, né?
Passou pro teu pai até chegar em ti. Então isso grita e não tem jeito. Emanuel, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente aqui, cara, da origem já empreendedora da família Reis, tua linha direta ali. Começou com teu avô lá no Exu. Como é que foi o início aí da veia mercantil aí da tua família? Começou com meu bisavô, Pronto. que se chama Manuel Arras da Cruz. Tá, tu é o meu bisneto. nome é em homenagem a ele, né? Então a família toda, a família Reis, ela já vem desse ramo de comércio, de compra e venda, de agricultura, de bodega, né? Que lá era muito bodega na época, então já vem de muito tempo isso. Bodega é aquela coisa, aquele estabelecimento comercial que vende tudo. Isso. O cara vai comprar do remédio ali até o papel higiênico. Ele acha de tudo numa bodega. Tá. Isso é uma bodega, que é o nome bem tradicional do sertão ali de Pernambuco e tal. Perfeitamente. Entendi. E aí começou com o teu bisavô nessa bodega lá, né? Não falaste o nome da cidade, eu esqueci agora. Tabocas. Em Tabocas, distrito, né? E aí teu bisavô montou essa primeira bodega, ela passou já pro teu avô? Não. Já era um outro? Era uma outra. O meu bisavô era agricultor, Tá. né? Então ele comprava, vendia gado, e o Tá. meu avô que já montou uma bodega. Tá, entendi. Aí o teu avô já começou a ter essa questão de trato com o público, né? Já montou ali Já montou. o E o espacinho. meu pai depois montou uma outra. Pra ser concorrente dele. Para ser concorrente direto. Caramba, concorrente direto. Direto. E aí, como é que foi isso? Como é que era esse almoço domingo na casa da vovó? Não, Era... aí tranquilo. Aí depois foi que ele recebeu o convite para ir para Castanhal, né? Sim. E foi quando ele saiu do Pernambuco e ficou só o meu avô. Então eu acho que aí o teu avô ligou pra alguém, olha, Justamente, bota esse cara. pode Agora ter eu entendi, sido, né? pode ter Provavelmente sido, né? foi isso aí, cara. Provavelmente isso aí. Então a trajetória, aí a gente tem uma bifurcação aqui. A trajetória mais antiga da família Reis ficou lá em Tabocas com teu avô. Perfeito. E teu pai já montou um outro segmento aqui no Pará. Perfeito. Mas antes da gente vir aqui pro Pará, como é que tá teu avô hoje lá? Ele segue nessa linha? O meu avô, a história dele é bem dinâmica, né? Por conta que, a princípio, ele não era dono de bodega. Ele morava no Rio de Janeiro e vendia, como é que se chama? Aqueles kits de panela. Mas ele foi pro Rio já tentar a vida. Já. Tá. Então ele comprava, sei lá, um caminhão de panelas, descarregava no Rio de Janeiro e tinha os vendedores que iam pro morro vender. Tá, ele vendia nas comunidades lá. A crediário, a prestação. Então ele descarregava, entregava ali pro cara e o cara ia fazer a venda. Então ele ganhou muito dinheiro nessa época. Foi quando ele teve a relação maior com o Luiz Gonzaga. Entendeu? Ah, e bacana. E aí depois ele voltou para o Pernambuco. Ele e aí conheceu, ele montou a bodega. Conheceu o Gonzagão lá no Rio? Não, conheceu no Pernambuco. Tá. Já em Tabocas também. Já em Tabocas, porque ele tinha como se fosse uma fazenda ao lado da nossa ali, né? Cerca com cerca. Certo. Já era o Luiz Gonzaga, a lenda, já era um músico conhecido Já e era tal. conhecido, já era E já se conheceram com ele famoso. já famoso. Entendi. Aí fizeram uma amizade. Como é que era essa relação dele na cidade? Todo mundo sabia que era o teu avô era amigo do Luiz Gonzaga, era parceiro de Porque, copo? tipo, Como é que é pra isso? gente lá, ele não era esse famoso que o público achava que era no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil como um todo. Pra gente era um amigo comum, né? E como ele vivia viajando, ele precisava muito de favor. E quem fazia esses favores era o meu avô. Era emprestar um balde, emprestar um cavalo, emprestar uma vaca para não sei da... Pra fazenda dele. Pra fazenda, entendeu? Emprestar um trabalhador, emprestar alguma coisa. Então quem desenrolava isso era o meu avô. Entendi. E a tua família também tem uma relação com outros figurões aí, né, cara? Tava vendo aí no relatório. Tem uma relação com a família do Miguel Arraes, que foi governador, com Guel Arraes, que é o produtor de cinema, né, roteirista e tal. E também com a família Campos, né? Como é que é isso aí? Como é que a família Arraes ela vai se ramificando? Eu vi que tem uma questão interessante também, o Arraes com I, Arraes com E. Tem. Como é que é? Explica isso pra gente aí. Isso eu só soube agora, depois que eu fui casar. Foi no cartório? Foi no cartório, quando a moça olhou, que foi que ela deu o conflito. Que o meu Arraes na certidão tá com I. E na identidade tá com E. Mas o bisavô era com I ou com E? Aí quando eu fui puxar meu bisavô, a mesma coisa, na certidão com I, na identidade com E. Quando eu fui olhar o do meu pai, a mesma coisa, na certidão com I, na identidade com E. Então por muito tempo eu escrevi com E, achando que estava certo. Por conta da fachada da loja, que é Casa Arraes, né? Sim. Com E.
Sim. E aí eu passei a minha vida toda escrevendo com E. Agora eu tô nessa mudança aí E vai ficar o quê? Vai tudo ficar pra aí? I. Vai Entendi, ficar aí. entendi. Só a fachada da loja que já é registrada, né? Que tá com E, então vai ficar com E. E tu sabe a origem primeira aí da família Reis aí? Não. De onde veio? Se realmente nasceu no Nordeste? Não. Não. Aí tem de fato essa ramificação. Tu é mesmo parente do Miguel Arraes, do Miguel Arraes. O meu bisavô, que é o Manuel Arraes da Cruz, ele é primo legítimo do Miguel Arraes, ex-governador do Ceará, Sim, né? Que é é de Ceará. pai do Eduardo Campos, que o Eduardo Campos é pai do João Campos. Sim, entendi. E nunca teve uma vocação política aí na tua vida? Tu nunca sentiu isso? Não. Dos Arraes, não. Não Tu pegaste tem o lado ninguém comercial assim, só. Só a área comercial. Entendi, bacana, cara. Então, a quantos quilômetros mais ou menos fica Tabocas de Castanhal? Fica 1312. Longe pra caramba. Pertinho cara. demais. Longe pra caramba. Aí são 3 dias de carro, parando ainda, para em Tocantins. A gente, quando vai, a gente vai direto. A gente sai daqui 3 da manhã e chega lá 10 da noite. Caramba, direto, não para. Sem parar. Moleque, realmente aí é uma maratona, né, Aí cara? aquela saudade, aquela vontade, aí você chega rápido. Sim, sim. E tu ainda mantém família lá, o contato com a galera, com teu Todo avô? ano a gente vai pra lá. Tua avó tá Inclusive, viva meu ainda? pai tá pra lá agora. Nesse Tá momento. pro Nordeste. Que bacana, Meu cara. pai, que minha bacana. mãe, tá tudo pra lá. E o teu avô ainda mantém a mesma taboca lá? Meu avô tá na taboca, tá na bodega lá. Na A bodega. bodega dele é como se fosse o escritório dele hoje, né? Então, hoje virou um ponto turístico. Então, quem vai atrás de entender a história de Luiz Gonzaga, de saber mais da cultura, vai para onde ele está lá, que é a bodega. Caramba. E na bodega ele faz negócios, ele continua do mesmo jeito, ele compra de tudo. Se tu chega lá com um terreno, ele negocia e compra. Se tu chega lá com um balde de milho, ele compra o milho. Se tu chega com um porco, ele compra um porco. Qualquer coisa, um carro, ele compra e vende carro lá. Caramba. Então serve ali como um escritório para ele. Entendi. E na bodega tem de tudo. Tudo que você precisar lá tem. Que bacana, cara. E é a mesma que ele começou. É a Ainda se mesma, mantém. tá tudo no mesmo lugar. E não informatizou nada assim, Não. controle de estoque, nada. Aí virou essa cultura, né? Eu acho que hoje ele nem pode mais pela referência que ele está se tornando lá. Sim, tem que manter. Tá tombado, né? Tá tombado, A digamos verdade assim. é essa. O pessoal vai ter um museu, né, do Luiz Gonzaga. Acho Tem que um transformaram museu. a casa dele no E museu. dentro né? da bodega dele é basicamente um museu. Tem coisas Se tu olhar a parede, é foto com todo mundo. Ele tem foto, aí ele bate foto lá, revela e prega na parede. E, rapaz, com os artistas, com os políticos, com Que tudo. bacana. Eu vi um negócio muito curioso ali na reportagem de vocês no SBT, que ele tem foto do Bolsonaro e foto do Lula, né? Os E dois. do lado ainda tem um Bin Laden. É meu também, o Tem Bilal eu todo não vi, mundo- não vi. Tem todo mundo lá. Caramba, bicho, só não tem Remy Paysandu, né? Não Mas- tem. que aí não dá, e aí ia conflitar muito, né? Muito interessante, mas saindo alguns 1000 e tantos quilômetros lá de Tabocas para Castanhal, né? Pelo que eu pude entender aqui, o teu pai recebeu já um convite, teu pai já era um comerciante ali que estava com uma certa posição, já devia ter um dinheiro guardado, um convite de um tio dele, né? Que era irmão do teu avô. Não. É tio, só que ele foi criado como irmão. Então Tá. ele considera irmão, mas de Perfeito. sangue é tio. Mas criado pelo teu avô também. Criado pelo meu avô também. Pronto, aí para vir para Castanhal, década de 80 ali, final da década de 80, começo de 90, foi 91, né? 92. 92 que a gente Pronto. veio. Castanhal já estava meio que se transformando numa cidade industrial, né? Perfeito. Tinha ali a CTC, que já é bem tradicional na década de 60. Acho que a Ileia já era forte, já era grande ali. Então ele veio aqui com que promessa, assim? O que ele vai fazer em Castanhal? Tinha ouvido falar. Como é que foi essa aventura? Ele já tinha vindo para Castanhal, né? E já tinha visto mais ou menos como é que funcionava. E quando ele recebeu esse convite, é coisa que não se explica. É aquele que só acredita e vem na fé. Então ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo, colocou no carro e foi embora. Mas disseram para ele que uma cidade estava crescendo, pelo menos? Era né? tipo, esse meu tio veio, estava bem estruturado. Lá em entendeu? Castanhal. Em Castanhal, bem estruturado. E viu a oportunidade, né? Pô, vem também pelo que tu trabalha aí, aqui vai ser uma oportunidade gigante, Perfeito. né? Mas era uma promessa, né? Era uma promessa. Ele nunca tinha ido em Castanhal antes. Já tinha passado por Castanhal e tudo mais, mas não, nada profissional intencionalmente, né? Sim. Aí já veio contigo, já tinha nascido? Aí já veio comigo, eu tava com 9 meses e o meu irmão com 2 anos. Antes de ir pra Castanhal, ele foi fazer a feira, né? Também. a cidade que tu nasceste lá. E tu tem quantos irmãos, cara? Só eu e
No caso, só um irmão, né? Só tem um irmão. É. Tá, e o teu irmão tá no negócio também ou não? Não, ele já tem a própria loja dele, né? Que já é a Sordepan, que é sorvete descartáveis Tá. e panificação. Mas não faz concorrência com a Casa Raiz, né? Não faz concorrência. Tá, entendi. Porque o empreendedor nato, ele tem esse negócio, como foi teu pai com teu avô, né? Aí teu pai deve ter falado, olha, aqui não. Tu vai sair, tu vai montar outra coisa. Que legal, cara. Eu observo da Casa Raiz aí, que é um segmento muito tradicional, né, cara? O caramelos e descartáveis e tudo mais é algo que foi muito difundido nesse período aí, no começo dos anos 90, anos 80. Como é que é essa questão de hoje em dia, assim, cara? Tu, nesse teu ingresso na administração da empresa, tu tiveste que reformular alguma questão, o marketing era importante. Como é que é hoje uma loja desse teu segmento que foi muito difundida há alguns anos atrás, na nossa era atual? Eu acho que é muito da adaptação do tempo, tempos ao tempo, né? Que quando ele entrou em Castanhal, não era descartáveis, não era caramelo, não era isso. Tá. Era alimentício, era arroz, feijão, era essas coisas. Certo. E aí foi quando ele viu que não tinha a parte de embalagens em Castanhal. E aí ele falou, opa, essa parte aqui tá faltando, eu vou puxar para Castanhal. Né? Só que era muito difícil você ter um copo descartável, um prato. Hoje é uma coisa mais fácil, mas na época era uma coisa difícil de ter. Tinha aqui em Belém, quem iniciou foi o Portugal. Então a gente comprava muito do pessoal do Portugal. Já tinha aqui. Já tinha aqui. Então Portugal começou a trazer para Belém e a gente começou a puxar para Castanhal. Sei. Essa parte de descartáveis, de sacola, de saco, de bombom. E aí vai pedindo, os clientes vão... Na época era muito pedido, então tinha um caderninho que ele ia anotando o que o pessoal estava atrás e no outro dia ele ia comprar. Ligava, ia até Belém para comprar e assim ele ia suprindo e ia mudando o segmento. Entendi, de acordo com a necessidade no mercado ali, né? De acordo com a necessidade. É engraçado que esse segmento de caramelos, né? Até pra galera entender aqui, muita gente não é dessa área aí de comércio em geral, não entende, né? O caramelo nada mais é do que tu vender bombom, tu vender... como é que é isso aí? Quando eu converso com o pessoal do Sul e Sudeste, que eu falo caramelos, ele pensa que é chocolate. Vende o quê? Vende Twix lá, né? O que é o Mas para o Norte aqui, é bombom. É a bala, né? Que eles chamam de bala. Sim. É o bombom, é o pirulito, é a menta. Tudo isso é do segmento de caramelos. Isso é caramelos. Isso é caramelos. Interessante. Tá aí. É uma curiosidade aí que eu não conhecia. Mas me diz uma coisa, Manuel. Como é que foi que tu percebeste, né? E a gente daqui a pouco vai entrar um pouquinho também na tua história, Manuel, engenheiro, que teve um período aí, né? Tu já observava na tua infância essa veia empreendedora pulsando ali? Cara, eu nunca parei para ver isso aí. Só que sempre eu fui ensinado a ir para a loja. Então, desde quando eu, comecei a andar, eu já ia para a loja. Essa movimentação, né? De caixa. Cliente. Então, eu já ia para lá para ser repositor, para ser operador de caixa, para fazer uma entrega, para atender o cliente, para fazer o que tinha ali. Para mim era uma brincadeira, né? Eu nunca pensei em assumir a loja, em tocar esse negócio para frente. Era uma brincadeira que eu gostava, que eu não gostava de ficar em casa, eu gostava de estar lá pela loja, mas intencionalmente, né? Para mim ali era uma brincadeira. Ninguém te obrigava a ir para lá? Ninguém obrigava, ele só falava que era para ir, pra mas não diversão. era aquela pressão, né? Eu ia também porque eu achava bom, que eu conversava, tinha aquele avoado com o pessoal, aquela comida no final da loja, numa panela só, todo mundo comendo na mesma colher, aquele negócio que eu achava bom. Legal, cara, legal. Aí já era a tua veia empreendedora mesmo, né? Agora eu te pergunto o seguinte, em algum momento, antes da Casa Raiz, teve um outro negócio? Teve algum negócio teu já, ou tu já começaste a empreender na Casa Raiz? Não, possa ser que apareça no tempo do colégio. Pronto. Quando eu tinha, 12, 13 anos, saiu uma febre, digamos assim, de tazo. Sim. Tazo eram umas figurinhas que você jogava e ela tinha que virar. Aí tinha o tapetazo, porta-tazo, Line Tunes, né? Sei lá. Tinha esses tazos aí. E aí a molecada ficava doida com isso. E como meu pai vendia isso de fardo... Caramba, teu pai vendia tazo, mano. Eu pegava e segregava. Vendia na unidade pra galera, né?
E aí eu levava para a escola e no intervalo eu começava a vender. Fazia o B2C, né? Com a Começava margem bem vender. lá em cima. A margem lá em cima, né? Porque eu já tinha a fonte do taso. Sim, pô. E eu ainda... Os mais difíceis era mais caro. Né? E eu ficava na loja escolhendo e procurando os mais difíceis para vender mais caro. E teu pai te deu essa liberdade aí? Pode vender e fazer o teu dinheiro. Aí só que eu comecei a vender numa quantidade grande que eu fui chamado na diretoria por conta que a cantina já não estava mais vendendo. Que o pessoal estava saindo do intervalo das outras salas para ir para minha sala comprar. E eu deixava de merendar para vender, porque eu queria vender, eu queria o dinheiro. Né? Claro. Então eu acho que ali já foi... Já foi a veia, né? Já foi o início ali. Sim, veio um conterrâneo teu lá de Castanhal que contou uma história mais ou menos parecida, relacionada ao colégio. Ele ganhou uma moto do avô dele ali, e aí ele começou a alugar a moto no colégio para os amigos darem uma volta, né? Aí quando ele começou a ganhar muito dinheiro com isso, o avô dele sacou. Aí falou, quer saber? Vem cá, vamos transformar isso aqui no negócio. A moto está financiada, então botou ele para pagar o financiamento da moto. E assim ele foi a primeira tática de empreendedorismo. No teu caso aí, como é que foi? Parou aí quando a diretora puxou a orelha e tu montaste uma filial na Casa Rádio? Como é que não, foi? Aí parou, fui chamada, aí chama pai, chama mãe, aquele negócio todinho lá. Aí deu uma acalmada. Mas sabe como é que é menino? Menino não para, eu dei uma diminuída. Dá um tempo. Aí então eu vendia para quem era mais exclusivo, só o pessoal da minha sala, só aquele que era mais brother. Aumentou o preço um pouco para compensar o volume que baixou. Né? Rapaz, que bacana, cara. Isso daí já foi o primeiro laboratório, né? De negócios ali, eu imagino com custo zero. Custo zero. O fornecedor tá pago, já é só vender e nadar de braçada. Não comprava mercadoria. Não comprava, já estava na tua mão. Excelente, cara. Poxa, pode-se dizer que esse foi o primeiro laboratório, o primeiro teste aí da tua veia empreendedora, né? E aí, cara, vamos falar um pouquinho da tua chegada na Casa Raiz. Mas antes, pelo que eu recordo da tua história aí, tu te formaste em engenharia civil, né? Eu imagino que tu tiveste todo esse momento de estágio nas construtoras. Não sei se chegou a trabalhar profissionalmente com isso e tal. Como é que foi aí o momento em que o Manuel deixa de vender taso, vai para a faculdade, se forma em engenharia, né? E vai para o mercado de trabalho. Como é que foi esse teu impacto aí? Vamos lá. Em 2010, foi ano de vestibular para mim. E aí eu fui aprovado em 2 faculdades, né? Engenharia Civil, na FACE, e Engenharia Ambiental, na UNAMA, se eu não me engano. E aí eu fiquei naquela dúvida, aí eu joguei pro meu pai decidir. Falei, pô, pai, eu não sei, pra mim tudo é bom, o que o senhor acha aí que eu devo fazer? Aí ele, rapaz, eu também não sei, vê aí, qualquer uma aí tá bom. Em nenhum momento tu pensou na Casa Raiz nessa época? Não pensava na Casa Raiz. Administração. De jeito nenhum, não entrava que eu iria ficar pra lá, porque eu tinha um modelo, que era o meu pai, que vivia 100% na loja. E tu não queria era isso? Da casa para loja, da loja para casa, não tinha sábado, não tinha feriado, não tinha vida. Era eu presa, né? Sim. A empresa prendia muito E ele fazendo tudo, né? E eu inconscientemente já me desligava daquilo. Eu falei, isso aqui não é vida. Isso aqui eu não quero. Se empresário é ser isso, eu não quero. Pela visão que eu via dele e analisava inconsciente. Analisava sem estar analisando, mas pela trajetória e também pela educação que as escolas passam, você tem que se formar e arrumar um emprego. Então você já é educado nessa linha. Sim. E aí quando chegou nessa indecisão, aí a gente ficou para um lado para o outro, a gente decidiu junto em eu fazer engenharia civil, em 2010, né, na FACE. E aí, logo no segundo ano, eu já arrumei estágio próximo da minha casa, onde eu ficava. Aqui em Belém já? Aqui em Belém. Teve que se mudar, né? Claro. Então eu estagiava de manhã. Construtora. De tarde eu dormia. De noite eu ia para a faculdade. Era de 6h30 até 10 horas da noite, né? Mas esse foi o teu primeiro contato com a atividade, com a vida profissional, de fato. Isso. Tu viu ali o mercado. Foi quando eu fui trabalhar para alguém, né? Que antes eu trabalhava com meu pai. Pronto. Teve um chefe, efetivamente. E esse cara, que é o seu Bernardo, ele me ensinou muito. Porque eu não era de Belém. E quando eu entrei na construtora, ele deu uma confiança para mim gigante. Ele só falou, tu tem boca
tá aqui o cartão da empresa, tá aqui a senha, tá aqui a chave do carro, te vira. O que precisar comprar, sair para resolver, tá aqui, ó. E aí eu tive que me virar. Naquela época não tinha um Waze, né? Então eu tinha que ficar perguntando, tinha que parar, perdia, voltava, aí foi quando eu comecei a realmente aprender a andar em Belém. Que bacana, cara. E foi nem no estágio ainda, né? No estágio. Era universitário. No estágio. E o cara nem te conhecia, eles deixou essa carta branca na tua mão? No caso, eu entrei com a indicação de um primo meu, né? Do Júnior, que já fazia estágio nessa construtora e me indicou. Tá. Então, e como é que foi a tua visão de digamos assim, de capitalismo nessa empresa e tal? Quando tu vai trabalhar aí para os outros, que tu não é o teu negócio ainda, né? Tu é sempre subordinado de alguém e tudo mais. Foi lá que tu percebeste, cara, não quero ser subordinado, eu quero ser eu dono do meu negócio. Foi nesse momento que girou essa chave ou não? Não. Aí já foi no outro estágio meu. Pronto. Eu saí de lá e fui para a Quadra Engenharia. Que é uma grande construtora daqui. Uma grande. Na época ela estava iniciando, né? Isso em 2013, 2012, final de 2012, por aí. Nem perto do que é hoje? Não. Nem... E aí, beleza. Iniciei lá. Lá foi quando comecei a ver com um olhar diferente. O dono de lá, que não sei se ainda é, mas era o Leopoldo e o Toninho. Corceiro, né? Corceiro. E quando eu via eles entrando na obra para avaliar e via que sem eles também a obra funcionava, né? Eu falei, pô, cara, então dá para fazer um negócio sem eu estar preso no negócio. Porque mesmo eles não estando na obra, o pessoal faz. Tem o mestre de obra, tem o engenheiro, tem o encarregado, tem o pedreiro e está todo mundo empenhado em resolver aqui as broncas. Foi quando eu comecei a olhar diferente para o lado do empreendedorismo, né? Perfeito. Foi nessa... Mas a princípio na área da engenharia? Na área da engenharia. Eu preciso montar uma construtora para mim nesse ramo aí, nessa linha. Tá. Que aí eu acho que é o momento que todo empresário passa essa gerada de chave, que é, bicho, eu vou ficar entre quatro paredes CLT ali. Participava das reuniões, então o estagiário da quadra era muito ativo, né? Então todo mês tinha entrega de resultado, reunião de entrega de resultado. E muitas das vezes o engenheiro colocava você, estagiário, para apresentar. O que a obra andou, o que ela não andou, por que ela não andou, qual é o prazo, vai conseguir entregar no prazo que está estipulado? Então você, estagiário, muitas das vezes apresentava ali. Que bacana. Para os donos, né? Que bacana. Então ali que eu comecei a entender o que é ser empresário, o que é gerir uma empresa. Começou a entender o que era engenheiro, mesmo estando fazendo faculdade ainda, né? Responsabilidade de engenheiro profissional. E aí tu vendo os donos da construtora metendo a mão na massa e vendo ali da empreendedora deles ali que isso te cativou. Né? Pô, posso ter o meu negócio, eu manjo disso aqui. E eu consigo ver que se eu estabelecer um processo interessante aqui que seja autossustentável, o negócio deslancha, né? Então aí tu pega, imagino que tenhas te formado, né? Chegaste a trabalhar como engenheiro contratado de uma construtora ou parou no estágio mesmo, para trabalhar para os outros? Não, aí foi o seguinte, aí no final de 2014, quando eu apresentei o TCC, já não tinha mais nada, acabou tudo, né? Aí eu pego o telefone e ligo para o meu pai. Pai, é o seguinte, passei aqui no TCC, já estou com a documentação tudo pronta, não tenho mais nada aqui em Belém que me prenda. Agora o ponto é o seguinte, para eu me estabelecer em Belém, eu vou precisar ainda da sua ajuda aí de pelo menos 6 meses. Provavelmente eu receba uma proposta para ficar na quadra, porque eu já estou no estágio aqui há mais de 3 anos, acaba uma obra, eles me jogam para outra, acaba outra obra, me colocam em outra obra, então naturalmente eu deva receber uma proposta para tomar de conta de alguma obra aqui. Mas eu vou precisar dessa sua ajuda aí de pelo menos 6 meses, porque possa ser também que eu não receba a proposta, né? E como estagiário eu não posso ficar porque eu já vou estar formado, já vou estar com o CREA, né? No caso, só ia faltar o número do CREA para mim. Sim. Aí foi quando, em 2014, eu acho que mudou a legislação e estava obrigando os comerciantes a inserir o NCM nos produtos, que antes não era obrigado.
foi quando ele se viu ali em Boca, né? Porque eu tinha que entrar com o computador. E ele é anticomputador. Teu pai? Meu pai. E aí foi quando ele falou, não, faz o seguinte, tá precisando agora que coloque algum número de algum imposto, ele falava assim, nos produtos, e não tem nada, e aí tu vem me ajudar aqui. E pela parte da tarde, tu toca pelo que tu se formou. Vai fazer tuas obras e tudo mais, e tu me ajuda aqui. Pode ser assim? Eu falei, tá show, vamos embora. Aí eu juntei tudo no carro, tirei do apartamento e fui embora para Castanhal. Voltou. Aí já foi para trabalhar de manhã na Casa Racha. Aí já fui para trabalhar. Só que nessa conversa com ele, quando eu cheguei em Castanhal de vez, né? Eu fui muito reto. E essa minha vinda a Belém, esses 5 anos que eu passei para me formar, me ajudou muito nessa transparência e nesse poder de falar com meu pai. Porque tem muito essa restrição. O pai manda, o filho obedece e está tudo bem. Não tinha esse confronto. E como eu passava muito tempo em Belém, isso foi me engrandecendo, isso foi me tornando mais forte. E nas reuniões que eu participava da quadra engenharia, também foi me deixando mais forte e mais maduro para conversar com ele. E aí quando eu retornei para Castanhal, que a gente foi se reunir, eu tive a conversa com ele. Olha, eu vou vir, vou lhe ajudar, só que coloque na sua cabeça que eu não vou fazer o que o senhor faz. Não vou fazer o que o senhor faz. Sim. Eu não vou operar o caixa. Sim. Eu não vou ficar no balcão. Eu não vou fazer entrega. Eu vou gerir aqui. Como? Eu não sei, que eu não sei de gestão ainda. Mas eu sei que tem como. Porque tem uma galera que faz. E eu sei que não é isso. E eu não quero isso para mim. O senhor vai suportar me ver no escritório? Porque naquela época, quem está no escritório está sem fazer nada, não está suado, está enrolando. Sensacional. Está enrolando, não tem o que fazer, tem que estar suado, tem que estar carregando uma caixa, tem que estar em alguma coisa ali, só não pode ir no escritório. Sim. E eu já vim combatendo de frente ali com ele, né? Dizendo que eu ia ficar essa no cultura, escritório. né? E eu quero escritório, né? Não quero frente de loja, eu quero gestão. Como? Como é que eu vou entrar numa coisa que eu nem sei? Formado em engenharia, com a credibilidade lá embaixo. Como é que tu vai gerir a minha loja se tu não se formou nisso? Com uma cultura que é avessa à modernidade. Avessa. A gestão. Justamente. Né? E aí, de princípio, ele falou, não, beleza e tal. Aceitou. Só que com um mês, algum tempo assim, não lembro bem, veio os conflitos. Sim. Natural, né? Veio os conflitos. A princípio, ele me ensinou tudo o que ele fazia, precificação, como é que se calcula um frete, como é que faz o preço de custo. Só te interromper um minutinho, é nesse ponto que, como o nosso tema são as empresas familiares, as sucessões, que inicia o primeiro grande desafio, eu imagino, das corporações familiares, que é o embate cultural, às vezes por conta da geração, né? Às vezes por conta pela cabeça de gestão também, que eu imagino que seja um grande obstáculo, né? Que quem está sucedendo tem que administrar. Que há uma honra, uma deferência muito grande a quem começou, fez aquilo ali surgir, e também há uma geração que mudou, né, cara? Então, assim, como tu observaste sabiamente a época lá, eu sei que a gestão não é assim como o senhor está fazendo, é desse jeito aqui. Então, voltando, mas eu imagino que esse tenha sido o teu primeiro obstáculo, né? O meu primeiro e basicamente ali o decisor. Pronto. Se naquele momento não tivesse se ajeitado, talvez eu não teria ficado lá. Né? Teve que ter muita conversa difícil, né? Muita. Então, teve esse embate, ele foi me passar o que ele fazia. Conciliação, da maneira dele, né? Olhando, tirava o extrato, ponto por ponto, com uma reguinha, ia passando. Outra régua, caiu quanto? Por isso o cara passava o dia inteiro na empresa. Passava o dia todo lá. E aí eu falei, não, vou colocar isso aqui pro Excel, coloco uma fórmula, em 2 cliques está resolvida a conciliação. A primeira coisa que ele pensou, isso aí tá viciado, pode ter um erro, um bug aí, tá errado, furo de caixa. Justamente, parece que tu tava até lá. Justamente ele falou. Sim. E ele me colocava à prova. Caramba, velho. Aí eu falava, o senhor vai fazer então aí durante o dia, depois eu vou me sentar aqui em 10 minutos e eu faço para o senhor também olhar. E a gente compara, se o seu vai bater com o meu. Só que o meu eu vou fazer em 10 minutos. E o senhor vai passar aqui a manhã toda riscando o papel. Que era a maneira dele, dava certo. Sim. Tranquilo.
Só que tinha como ser mais rápido, Sim. tinha E como batia? ser mais eficiente. Que às vezes E ele aí poderia batia. Pô. E aí ele começou a olhar com dar outros olhos. confiança ali. Pô, realmente funciona. Só que na medida que ele passou o que ele exercitava ali no escritório, que era o que eu queria fazer, que ele passava a semana, eu fazia tudo na segunda-feira. Né? E aí eu ficava terça, quarta, quinta, sexta e sábado ocioso. Porque eu não ia pro caixa. Eu estava resistente. Porque eu pensava, se eu for uma vez, ele vai querer que eu fique. Então eu já tenho que bloquear de agora. Né? Entendi. Então, e aí eu fiquei, não, tem que ter jeito. E o que eu vou fazer na terça? E na quarta? E na quinta? Não pode ser só isso. E quando eu olhava para o lado, os amigos e tudo mais, não tinha ninguém para eu perguntar diretamente. Pô, aquele cara ali faz realmente algo que eu acho que é o certo? Não tinha. Não tinha, ou pelo menos eu achava que não tinha. E aí foi quando eu fui para Sebrae, Senai, Senac, desse povo aí que dá curso, que empreendedorismo geralzão. Fui para cima. Qualquer curso que eles lançavam, eu estava inscrito. Até a diretora de lá, ela falou, Manel, vou lançar um curso aqui, eu vou logo botar teu nome, depois eu te falo qual é o tema. Olha o nível que era. Eita. E aí, ela, sei lá, eu tava lá nesse curso, o curso dava 5 pessoas, 6 pessoas, mas aprendia pra caramba. Aprendia. Eu tava com fome de conhecimento. Legal. Com fome de conhecimento. Legal. Mas tu já olhava pra Casa Raj nessa época? Eu já tava com esse intuito, né? Tá. E aí começou o embate. Foi quando eu falei com a minha mãe. Falei, mãe, é o seguinte... Vai ser uma mediadora ali. Não vai dar. A tua mãe trabalhava na empresa já? Sim, ela sempre trabalhou com ele? Sempre ativa. Ela faz um financeiro ali? Qual é a função dela? Na época que eu entrei, em 2014, ela era caixa. Mas ela operava o caixa lá. Operando o caixa. Tá. Quando eu entrei, era ela de caixa, meu pai de caixa e mais um funcionário de caixa. Tá. Entendeu? Era os 3 que ficavam no caixa lá. Tá. E aí, nesse embate do meu início, quando se passou, sei lá, 2 meses, 3 meses, ficou mais pesado o clima. Foi quando eu cheguei para ela e falei, olha, não vai dar. Tem algumas coisas que eu quero mudar, meu pai não aceita. Tudo que eu quero fazer tem que passar por ele, até um lápis para me comprar eu tenho que pedir autorização para ele, então não dá. Eu vou para Fortaleza. Isso em 2015. Eu vou para Fortaleza porque está no auge da construção e eu já tenho um primo lá que é engenheiro e ele falou que se eu for é rápido para arrumar um emprego porque está no auge. E aí eu já vou lá para casa dele, não paga aluguel até eu me estabilizar. Já falei com ele, inclusive. Passagem comprada. E eu vou me embora. E ela sabia que eu ia mesmo, que eu não era apegado, entendeu? E aí foi quando ela falou, não, vou dar uma conversada com teu pai. Te acalma aí. Aí foi quando as coisas começaram de novo a engrenar, né? Ele começou a dar mais liberdade, começou a não enfrentar muito. E tem muito disso também, que no meu início ali, pela falta de experiência, também tinha muito embate de ego, né? O meu ego com o ego dele. Certo. Né? De pai para filho, eu sou o pai e eu sei mais do que tu e ponto final. E eu entrando como filho estudioso, digamos, eu vim formado e sei mais do que o senhor, então começa conflito de ego. Perfeito. Hoje eu sei perfeitamente o que se trata, mas na época eu não sabia. Aí batia de frente. Batia de frente. E teu irmão fora? O meu irmão, nessa época, ele já tinha acabado de abrir a loja dele. Tá. Por conta também de conflito. Certo. Ele Quer saber, eu vou montar o meu. Ele não bateu o sangue dele, digamos assim, com meu pai e optou abrir por uma outra loja. Certo. Separado dele. Para não dar satisfação, para viver a vida dele. Como é o nome do teu pai e da tua mãe? Josilda Arraes, mais conhecido como Arraes, e a minha mãe é Aldenir Saraiva, mais conhecido como Denir. A Denir. Denir. E qual foi o momento que a Denir chegou? Como é que foi essa conversa aí com o seu Arraes? E aí, lá em casa mesmo, né, eles conversam no quarto, e no outro dia ele já chegou, meio que ela era intermediária, né? Sim. Ela levava a minha conversa para ele, sim, e ele conversava com ela e trazia já resumido para mim. Então ela ficava naquele...
Porque se ficasse eu e ele, ia dar faísca. Né? Morando na mesma casa, Caramba, passando o dia junto, aquele negócio todo. Ou dá muito certo ou muito errado. E aí ela fez esse intermédio, aí foi quando começou as coisas irem, porque eles sabiam que eu ia embora. Aí ele cedeu? Aí ele começou a ceder. Pronto. Ele começou a ver que dava para soltar, não precisava aprender muito, né? Porque o empreendedor raiz, ele tem muito disso, né? Eu sei, é o cara que anda, na calça tem um bolo de chave. É a chave da casa, da loja, do quartinho, da ferramenta, tudo tem que passar por ele. Enquanto aquele bolo de chave não tiver grande, ele não se sente poderoso. Sim. Né? Então, concentrador, né? Concentrador. Então tinha muito disso. Mas aí ela veio, viu que eu ia embora mesmo, intercedeu e deu certo. Aí ele começou a soltar algumas coisas pequenas. Que hoje eu entendo que é válido. Porque talvez se ele tivesse soltado muita rédea, eu tinha feito alguma besteira ou coisa do tipo. A falta de experiência ainda, né? Que ele tinha muito, tu estava adquirindo ainda. Agora, interessante, tu acha que nesse momento ele percebeu uma troca? O que eu quero dizer com isso? Que a tua entrada, a tua metodologia, as tuas novas informações estavam contribuindo para a empresa ali? Tu acha que ele percebeu isso? Eu tive sorte porque nesse mesmo momento eu recebi também gratuitamente pelo Senai uma consultoria de graça. Eles receberam em Castanhal, né? E a primeira pessoa que ela pensou foi em mim. Olha, eu tenho uma consultoria aqui gratuita, só basta você assinar. Você quer? Aí eu falei, quero. Consultor Ivan Torjal, daqui mesmo de Belém. Eu sei quem é. Ivan Torjal. Então ele foi para lá e aí de novo embate com meu pai. Por quê? Ele foi para dentro do negócio, o Torjal? Foi lá para dentro da loja. Aí teu pai ficou doido, mano. E aí o embate era o quê? Pô, como é que ele sabe de tudo e não tem uma empresa? Né? Sempre esse conflito. Sim. Como é que ele é consultor, sabe de muito e cadê a empresa dele? Cadê o negócio dele? Né? Então, como é que ele vai me ensinar algo que ele não vive? Eu até entendo meu pai, até entendo disso. É lógico, né? Mas eu não queria saber disso, eu queria conhecimento, eu queria saber o que era uma DRE, que eu não sabia nem para onde é que ia uma DRE. É um fluxo de caixa, ponto de equilíbrio. Não sabia de nada disso. Gestão de estoque, não sabia. E eu estava com um de graça. De graça. Aí coloquei ele lá. Pai, esse aqui é o Ivan Torjal, consultor do Senai, tal, vai ajudar a gente aqui, ó, sem custo nenhum para a empresa. Ele só olhou assim, ó, não quero. Na frente dele? Na frente. E eu fiquei com a cara como? Né? Tu não preparou ele antes? Olha, meu pai não, é assim. Não, porque não dá para preparar, né? Tu achava que eu ia chegar já ia falar não, eu já ia ficar desmotivado até para aceitar. É verdade. Então eu já ia logo pro embate. Sim. E aí eu falei, não, fica aí. Fica aí, eu vou fazer. Mesmo ele sem querer. E aí o sistema não tinha nada, né? Foi quando ele começou, não, Manel, vamos primeiro precificar, né? Colocar preço de custo no sistema em todos os produtos, porque não tinha preço de custo, então não dava nem para fazer nada. Sabia nem a margem. Não sabia margem. Sabia que entrava o dinheiro, pagava as contas. Que o caixa ali era só para registrar a venda, só para saber que deu R$30, que deu 50, que deu 80, mas não tinha fechamento de caixa, não tinha conciliação de caixa. Tu acha que existe uma lógica no teu pai por trás disso, assim, dele pelo menos enxergar se ele estava tendo lucro, ou era na sorte mesmo, cara? Não, sobrou... ele sabia que estava tendo lucro porque ele viu o dinheiro sobrar. Só né? isso. Mas ele não tinha, ele notava o apurado, mas ele era muito guiado pelo faturamento. Perfeito. Mas quanto que eu tive de gasto, energia? Se ele não sabia. Tinha. Ele sabia, só que ele não tinha detalhado. Tá. Né? Quanto que é meu lucro bruto? Não sabe. Quanto que é o meu CMV? Não sabe. Certo. Quanto que é meu lucro líquido? Não sabe. Sim. Ele só sabia que tinha um lucro ali de mais ou menos, porque ele jogava 10, 15, 30% na mercadoria e no final do mês dava um dinheiro ali. Tá. Né? E aí, não gastava porque não tinha tempo, só trabalhava, não tinha jeito, tinha que ganhar o dinheiro mesmo. Não tem jeito, né? Cara. E aí eu comecei com o Ivan. O Ivan começou e tal, em planilha de Excel, me deu umas planilhas dele já formuladas, eu fui colocando no sistema e meu pai já ficou preocupado. E teu pai olhava vocês ali cochichando, mexendo no computador? Já ficou preocupado que esse cara vai saber quanto é que a gente fatura. Eu falei assim, aí, né?
E aí aquela preocupação, e ele vai saber quanto é que a gente tem em estoque, e por que ele quer saber isso aí, aquele negócio todinho. E eu em cima e querendo fome, e o Ivan empolgado comigo, porque eu mandava mensagem, ligava pro Ivan, perguntando com aquela fome de entender. Pô, Ivan, não entendi aquele gráfico, me ensina de novo. E ele gostava muito de ensinar e via que eu queria aprender, então era uma satisfação para mim e para ele também, né? Ele deve ter visto o potencial da loja também. E aí teve um dia que ele foi lá para minha loja sem me avisar, o Ivan. Mas ele foi para conversar com meu pai. Justamente para falar sobre sucessão. Caramba, mano. Que aí ele falou, Arraiz, tu tá tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm. De um filho ter interesse em dar continuidade na empresa. Olha aí. Ele tá com fome e dá comida para ele. Deixa, solta a rédea. Vai soltando devagarzinho, mas solta a rédea, tá muito travado. Aproveita essa oportunidade. De princípio meu pai ficou restrito, sentiu o impacto porque não foi algo mediado por mim. Sim, o cara foi lá. O cara tomou se vestiu atitude. De homem. Eu acho que pelo empenho que ele viu, aquele embate e pela experiência que ele já tem, ele Sim. viu que ia acontecer algo pior. Sim. Ele tomou essa frente, né? E sei lá, depois de 2, 3 dias, meu pai aceitou, né? Ele vai caindo a ficha, você vai refletindo em casa, você vai entendendo aquilo que no início parece um não óbvio, mas depois tu fala, não, peraí, nesse ponto talvez ele tenha razão. E aí foi quando começou a fluir. Também nessa aí veio o intermédio da minha mãe com o intermédio do Ivan. Nesse período do Torjal, né? Torjal. Eu lembro, eu trabalhava num escritório grande aqui em Belém que ele implementou uma consultoria lá bem legal. Ele trabalhava até com uma mulher, não sei se era sócia dele, não sei se contigo ele foi sozinho. Era uma dupla, eu lembro, eles são muito bons. Não sei nem por onde ele anda hoje em dia, não sei se ainda presta esse serviço. Cara, nesse período do Torjal lá, mergulhando na Casa Arraiz, aí teu pai já conseguiu ver diferença? Eu quero entender qual foi o momento que o seu Arraiz olhou assim, bicho, agora o negócio tá ficando melhor. Foi justamente na DRE. Explode na frente dele os resultados. Quando eu mostrei para ele faturamento, CMV. Olha que tu podia economizar aqui. Mostrei toda a linha, como é que se lê e tudo mais. E mostrei para ele, olha, o nosso lucro bruto é X%. E o nosso lucro líquido é X%. Por quê? Por conta daquilo e por conta daquilo. E aí ele já começou, não, isso tá errado. Né? Isso tá errado, não pode ser só isso não. Eu falei, pai, entre não ter nada e ter alguma coisa, já estamos alguma coisa. Pode ser que não esteja 100%, mas sei lá, 70%, 80% certo já tem aqui. A não ser que o sistema esteja configurado errado. Aí que bora o problema. Ou coisa do tipo aí. Mas, pelo que o sistema tá dando, é isso. E aí foi quando ele começou a entender e começou a dar mais rédea ali para mim. Sim, faz aí que tá dando resultado, né? Interessante. Tu falaste um dado muito, muito interessante, cara, me chamou muito a atenção, um percentual estatístico das empresas que conseguem fazer uma sucessão familiar bem sucedida. Eu acho que é um percentual muito pequeno, né? Tu falaste na entrevista do SBT. Muito, muito pequeno. O Brasil como um todo, ele é formado por empresas familiares. 90% das empresas são familiares. Olha, esse dado eu não tinha aqui. Para você que está assistindo aí, o Brasil, essa tradição empresarial, ele é formado por 90% de empresas que tiveram origem familiares e o bastão foi sendo passado. E agora, qual é o percentual das empresas que conseguem fazer uma sucessão bem sucedida? A primeira sucessão, ela cai para 30%. Caramba, então 70% quebra de pai para filho. 70%, ou seja, meu pai teve um índice média de 30% de passar para mim. Entendeu? Né? E pela média, eu só tenho agora 15% de chance de passar para o meu filho ou para minha filha. Caramba, velho. Por isso que surge muito hoje em dia oportunidades como a venda, né, cara? Um M&A, ali o cara pega e vende o negócio mesmo para outra empresa. Às vezes até mantém o nome, a tradição familiar e tal, mas sai da sucessão, né? A família Marinho foi muito assim. Eles abriram um conselho lá. Eu lembro que à época eu estava fazendo um curso, MBA de Direito Empresarial, e um dos professores tinha trabalhado diretamente na holding financeira da família Marinho, na holding familiar da família Marinho, né? Ele passou-se lá um ano nos estúdios, lá nos escritórios, fazendo a sucessão, né?
Então eles chegaram a um consenso em algum momento, né, que não ia conseguir passar assim, cara. Então eles abriram a empresa, então há um conselho hoje e não tem mais ninguém da família mesmo, assim, eles são às vezes figurações, entendeu? Então vai muito por isso aí. Primeiro porque, cara, a criação às vezes é diferente, né? A criação que tu, assim, eu acho que tu és uma exceção, que tu tiveste uma criação, meu ponto de vista, muito boa, né? Tu é um cara que tem muitos valores e tudo mais. Mas a maioria dos empresários não cria um filho assim, né? Dá tudo, né? Então o menino acaba vivendo no mundo da lua e quando se bota diante de uma corporação dessa, o cara quebra mesmo. Às vezes nem se interessa de assumir, né? Então tem ganhado muito espaço no meio empresarial jurídico também, essas oportunidades de fazer ajudas familiares, né? Em que, enfim, a família, o cara que começou em vida ainda, ele se afasta da administração, vê um conselho administrar, e ele fica mais como uma figura tipo a Rainha da Inglaterra ali, né? Isso. Ali simbólica, de conselheiro, tem voto, tem peso nas decisões, mas não é mais a mesma coisa operacionalmente falando, né? Então tu entras bem, né, do que a gente já conversou aqui nessa questão das sucessões bem-sucedidas, até onde a gente se observa, né? E é engraçado pensar que isso vai diminuir, né? Já cai para 15. Pela lógica, né? Mas no meu entender, pelo conhecimento que a gente hoje absorve muito, hoje eu já começo a ensinar a minha filha e o meu filho. Desde cedo. Então, eu já trago para ele que ser empresário é bom. Sim. Que faz parte, que é uma coisa bacana. Legal. Eu já começo, ela tem 3 anos, a minha filha. Então ela já fez comercial de TV comigo. Que bacana. De Dia dos Pais. Que bacana. Né? Então eu já faço a blusa dela, da Casa Raiz. Não é aquela referência do Manuel, cara, só trabalho. Só trabalho. Eu ia fazer essa pergunta por último, mas tocaste nesse ponto que é chave. E aí eu trago, eu faço café em casa, almoço em casa, janta em casa, justamente já com a intenção da sucessão. Legal. Quando a maioria não pensa. Né? Por isso que a quebra é muito grande, só 30% consegue passar porque não é pensado. Legal. E a gente que está entrando, pelo menos eu, já estou pensando na sucessão, porque eu sei que é bacana, desde que ela queira. Claro. Né? E eu tenho que esteja estimular preparada também, isso né? aí. Né? Eu vou estimular o máximo que eu puder para que ela proceda com a loja. Vou te fazer uma pergunta na jugular. Bate bola, jogo rápido. Hoje o Manuel é o eu presa, que nem o seu Arraiz? Não. Aí é que tá. E como é que tu conseguiu fazer isso? Muito estudo até hoje. Eu acho que o ego, trabalhar muito o ego, porque você nunca sabe de tudo, você nunca é sempre o 100% dono da razão. Ter humildade suficiente para estar buscando aprender do cara mais top com o cara que tá ali de baixo nível, baixo mesmo, com repositor. Mas que tem a te oferecer. Mas alguma coisa ele tem para aprender de eu escutar o cara. O cara tá na operação. Talvez tenha uma coisa que ele fale que não é do jeito que ele tá falando, mas tu consegue entender e mudar um processo e mudar alguma coisa ali. Legal. E ter a humildade de sentar com o cara e escutar o cara. Entendeu? Não está trancado no escritório lá no ar-condicionado. Não está trancado. Numa posição impoluta. Então isso eu acho que faz com que a gente melhore a gestão buscando essas informações, esses estudos. Né? Então, o segredo aí foi a administração do tempo. É algo que eu acho que não para nunca, né? A gente sai de uma etapa e vai para outra, sai de uma etapa e vai para outra. Perfeito. Essa é a vida, né? Os negócios não seriam diferentes, né? Agora, vamos avançar um pouquinho, Emanuel, e além da questão dos embates de geração no começo com teu pai, que isso aqui é lógico, né? Numa sucessão familiar, qual foi o primeiro grande desafio que tu enfrentaste já no comando da Casa Raiz, hoje tu já o Manuel da Casa Raiz, qual foi o primeiro grande desafio? Não fala da Covid, a Covid foi para todo mundo, eu te pego, pode ser recente, pode ser mais antigo, aquele momento em que tu já estava sentado na cadeira ali da operação, o CEO ali, para quem gosta de nome bonito, né? Qual foi o primeiro grande desafio que tu olhaste assim, cara, agora é de verdade? Quando eu achei que eu era gestor, olha só, quando eu achei que eu era gestor, foi quando eu consegui fazer o fechamento do caixa. Ele me pôs à prova, né? Que eu falei, pai, é o seguinte, a gente vai informatizar tudo aqui e no final do dia eu vou puxar no sistema quanto que o caixa vendeu e vou fazer a conciliação com o operador. Tá? E eu vou fechar esse caixa mais rápido do que o seu caixa que o senhor opera. Tu propuseste esse desafio, então. Tu te colocaste nesse desafio. Porque ele dizia que era impossível, que isso não dava, só o pessoal rico que fazia isso e a gente não dava para fazer.
Mas por que só pessoas? Qual era a lógica dele? Não sei. A lógica era não ter lógica. Arquiteto rico é mais difícil fazer, que é mais dinheiro, né? Enfim. Aí ele botava dificuldade, né? Tá. E eu falei, cara, não sei, mas tem que ter como. Aí lá vai eu ligar pro cara do sistema, pedir informação com ele, então ele me ensinou muito sobre sistema e eu aprendi muito por conta que às vezes ele não me atendia e eu tinha que autodidata aprender ali, né? E tal, fuçar e aprendia a fazer um suprimento, a fazer uma sangria, a dar baixa numa saída, a contabilizar realmente o que entrou em cédula, em dinheiro, em cartão, tudo isso aí. E no final do dia conferir e prestar conta comigo. E bater. Sendo que eu tinha que fechar o caixa mais rápido que ele, que já fechava todo dia, né? Que ele botava, não, mas no nosso ramo é muita moeda, é muito pessoal que vende em sinal e traz muita moeda, vai demorar muito para a gente conferir as moedas. Eu falei, não, tudo tem um processo, tudo dá para... Então, se eu estou com tempo ocioso, eu vou logo conferir nas moedas, já faço uns pacotes de R$10, de 20 e vou ganhando tempo. No final do dia, eu não vou deixar tudo para o final do dia. Sim. E aí eu fui junto com o operador de caixa, que era o Maílson. Estava com a gente desde novinho, ele também. Então ele também foi junto comigo. Eu falava, Maílson, vamos fazer dar certo? Ele estava no teu time? Era. Falei, já, bora fazer mais rápido que ele. E ele sozinho fazendo? E ele sozinho, com a calculadorazinha dele lá, né? Fazia o dele e eu jogando pro Excel. Minha vida, pra mim, o Excel era um negócio de outro mundo, né? Até hoje deve ser. Botar né? uma fórmula, então... É sensacional, né? Adoro Excel. Aí eu falava, eu sou o gato aqui do Jiraya. E aí ficou eu e ele. Por quê? Era 2 contra 1. Se o operador de caixa também não quisesse, ele ia me ferrar. Sim. Só que eu consegui trazer ele para o meu lado. E ele também tinha muito interesse em aprender e tudo mais. Tá. Isso aí. E é mais ou menos da tua idade? Né? Outra geração, né? E aí comecei a fechar o caixa. Batendo, prestando conta mais rápido que ele. Aí ele, então tu fecha esse outro aqui também. Aí começou a me dar demanda. E ali foi com o ponto que eu falei, agora eu sou um gestor, já sei fechar um caixa. Bacana. Consegui fechar um caixa, algo que era impossível se tornou possível e ele está me dando agora a oportunidade de mais um caixa. E tu implementou essa migração lá? Hoje tudo é todo informatizado lá? Hoje tudo tem processo. E aí foi a raiz. Que ele olhou assim, dá para fechar a caixa mais rápido. Foi aí. Nesse aí dava desafio. para fechar de conta porque na loja sempre ficou aquele negócio. Ou tá ele, ou tá a minha mãe, ou tá os dois. Nunca pode ficar sozinho. Então se tinha um almoço em família e ficava escolhendo. Tu vai e eu fico. Tu vai e eu fico. Sempre essa troca, nunca ia os dois para um aniversário, para um almoço, porque tinha que ter gente na loja, não tinha processo. Até hoje é assim? Não, aí hoje... A minha missão, quando eu entrei, foi essa. Eu falei, vocês vão sair, eu não quero minha mãe no caixa. Eu não quero o senhor no caixa, porque o pessoal pede desconto, o senhor é o dono. Vamos sair do caixa, não tem condição do senhor ficar no caixa. A minha mãe, ela adquiriu uma bucite por conta de tirar notinha. Sim. Né? Então, repetição. Ela ficava, sei lá, de 7 da manhã até 6 horas da tarde no caixa. No mesmo movimento. Sozinho. Né? Por, sei lá, 20 anos fazendo aquele movimento. E o meu intuito quando eu entrei foi justamente para isso. Eu quero dar vida para vocês. Olha só. Eu quero gerir a empresa e eu quero mostrar para o senhor, não sei como, mas eu sei que tem como. Eu vou atrás de como que eu vou fazer. E eu quero mostrar para o senhor que dá. Para a gente ir para o aniversário, nós 3 juntos. E consegue fazer isso hoje? Consegue, eles estão viajando. A loja está aberta, eu estou em Belém. Né? Tem 2 lojas em operação. Cara. Né? Hoje eles estão há 5 dias no Nordeste viajando os 2 juntos. Olha só, né? Cara, que incrível, mano. Que incrível. Teu pai ia acabar morrendo na loja, no balcão, como tem muito empresário que morreu assim, que vai morrer assim provavelmente. E o que um voto de confiança, né? Eu creio também muito na questão de propósito, né? De vida mesmo. E essa confiança, o teu discernimento de chegar ao momento certo, de chegar agora aqui eu consigo implementar o que eu aprendi lá fora no negócio do meu pai, né? Casou isso daí. Olha a diferença que isso fez na história dos teus pais aí.
Teu pai consegue ser um avô hoje, eu imagino, né? Consegue. Consegue ser pai A ainda casa pra dele, ti. ele fez um parque, Marido. um parque lá gigante lá. Olha Ele que falou, bacana, cara. Os filhos já foram embora, então eu vou ter que fazer alguma coisa para atrair os netos. Aí lá vai ele comprar parquinho, escorregar bunda e casa de boneca. Que então bacana, ele fez um cara. playground lá na Que casa legal. dele. E hoje ele é um conselheiro da Casa Raia. Hoje ele é o cara que passa e só pelo feeling dele ele diz que tá errado. Não sei como isso. É o tempo de experiência, ele chega, Manel, aquele copo ali tá com preço errado. Mas como o senhor não viu nem a nota, velho? E aí quando eu vou olhar, tá com a margem errada. Olha, aquele rapaz ali vai dar errado aqui. Como? Não sei. A experiência aí dá de vida... 2, 3 meses, o cara pede para sair, ou acontece alguma coisa, ó, não te falei? Esse sistema nenhum vai... É coisa que ele passa na loja, tem hora que ele, olha, a loja tá só filé, viu? Tá rodando bacana. Aí chega a me dar um alívio, opa, mas essa pressão que ele passa é bom para mim, porque senão te motiva, eu né? relaxo. Né? E na hora que a gente relaxa é a hora que a gente cai. Eu digo que o empreendedor, ele é como se fosse um avião, né? Você ali demora muito para decolar, tem hora que você decola. E aí até você se estabilizar ali no voo, que você consegue ter uma viagem tranquila, é a hora que você pode cair. É a hora que você, não, já sei de tudo, tá ok, e você não está preparado para as turbulências que vai aparecer. No avião tem um radar. Olha, talvez daqui a tantos metros, a tantos quilômetros, TV e tal, né? Vai ter uma turbulência, eu vou me preparar aqui. Eu já sei como é que se passa por esse tipo de turbulência. Talvez numa turbulência dessa, se eu não estiver preparado, eu vou cair e o avião vai explodir, que no caso a empresa vai quebrar. É isso aí mesmo, cara. Então, e sempre a gente vai ter que estar em alerta, porque o avião não pode descer. Ele tem que ser abastecido no ar. E aí vai ter pico, que eu vou descer, vai gerar uma turbulência, mas eu tenho que me sair para me subir e vai passar um tempo eu andando tranquilo, andando tranquilo, prevendo o que pode acontecer, sempre, e aí vai, é uma gangorra, sempre vai nisso, mas sempre buscando toda hora subir. Sim. Quando eu te fiz a pergunta de desafio, era pensando mais nisso. Tu já tiveste que administrar alguma crise já na tua administração, na empresa? Seja com pessoal, financeira, enfim. Não, quando eu peguei a empresa estava bem financeiramente, só não tinha gestão, não tinha processos. Certo. A única crise que eu passei foi a da Covid. Pronto. Né, que já estava na minha gestão. Pronto, que aí a gente já entra nesse próximo tópico aqui. Cara, loja porta de rua, né? Gente comprando lá direto. Como é que foi aí o período da Covid lá para vocês? Quando começou a chegar algumas informações de Covid, o relato que tinha era: a Covid não vem para Belém porque aqui é muito quente, é um clima tropical, aquele papo que tinha, e que ela não vai se adaptar a Belém do Pará. Tava lá na África, né? Não vai se adaptar, e todo mundo, não, isso aí vai ficar em Rio, São Paulo, não vem não, vão já resolver. Eu lembro dessa história. E aí não resolveram, então. Não resolveram. Né? Aí veio aquele negócio, decreto para fechar. Lockdown. E aí como eu gosto muito de buscar informação, eu virei quase um advogado nessa época. Né? Aí comecei a ir atrás de decreto, entender que tinha decreto da União, decreto do Estado, decreto do município, que se cada um, se eles fizessem eles sobressaíam em cima do outro. E aí eu comecei a entender sobre isso e comecei a inchar o meu peito, né? Comecei a encher o meu peito aqui, porque eu tenho que ficar aberto, não tem uma loja online. Se eu parar aqui, vai cair a receita, eu não vou conseguir pagar os boletos. E aí, meu amigo? A responsabilidade é minha. E aí eu segurei. Na Covid tu estava há pouco tempo lá, né? Eu estava há 4 anos. Já tinha né? E aí a gente tinha recém-aberta a segunda loja. Ela estava com 7 meses aberta. Caraca, em plena expansão. Em plena expansão. Daí eu já tinha que fechar ela por conta da Covid. Aí eu falei, cara, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu vou me guiar aqui. Vou me guiar e comecei a pesquisar e tudo mais sobre como que eu poderia ficar aberto, porque estava todo mundo fechando. E aí foi quando eu vi que ninguém falava do segmento de caramelos e descartáveis. Ele não era citado em decreto nenhum. Então, se não era citado, deixa-se aberto. Era essa a regra que eu tinha.
né? Se não está dizendo para fechar, porque pode ficar aberto. Sim. E aí chega-se o primeiro embate. Sai o decreto que é para fechar tudo. É lockdown mesmo, não tem jeito. Para fechar, para fechar, para fechar. Aí eu falei, pai, é o seguinte, por mim não fecha. Por mim não fecha. Eu consigo deixar 2 lojas abertas. Consegue? Então vamos deixar ela aberta. Sendo que ele não ia, né? Eu falei, fica em casa. O senhor e a minha mãe fiquem em casa. Pode deixar, porque disse que quando é novo é mais forte e aguenta o rojão. Porque tinha muitas especulações, né? Cara, ninguém sabia, Ninguém né? sabia o que era. Então, olha, vocês dois que são, fiquem em casa e pode deixar que eu dou conta das 2 lojas. Eu passo álcool aqui, aquele negócio todo, mas a pessoa... E o movimento não parou? Na feira. O pessoal tava na feira, o pessoal queria saber de lockdown, não. Enquanto estava aberto, a galera tava na rua comprando. Tava na rua. Aí chega a polícia, na principal rua de Castanhal, descendo, fechando. Fechando, chega na Casa Raiz. Olha, para fechar. Aí o pessoal, Manuel, a polícia tá aqui. Aí chega, 3 carros, 15 motos, e aquele negócio, aquela pressão. Aí eu, muito sério, chega... meu chefe, me diga aí, onde é que tá no decreto que o meu segmento, ele é fechado? Porque eu sabia que não tinha. Aí o cara me fala que ele tava sem o decreto. Aí já começou. Aí eu falei, cara, bateu é difícil, né, pô? Porque tu vem fechar o meu estabelecimento e não tá nem com decreto. Aí ele, o senhor está se recusando a fechar? Eu falei, não, negativo. Eu só quero que o senhor me mostre que o segmento de caramelos e descartáveis é para ser fechado. E aí, nada. Não tinha. Aí ficou, não, mas o teu concorrente eu já fechei e tal. Eu falei, não tenho nada a ver com o meu concorrente. Tenho nada a ver, eu quero saber do meu. Aí foi sim, mas ele vai, passa um rádio lá para não sei quem olhar e tudo mais. Aí ele me pede o alvará, aí eu entrego o alvará para ele, estava em dia. Chega, me deu um orgulho, eu falei, tá aqui, é isso que tu quer? Né? Aí beleza, aí ele olhou aqui, o teu ramo de atividade aqui tá outros produtos não especificados anteriormente. Aí eu falei, pois é, esse aí é para ficar aberto. Aí ele, não, mas não está especificando. Ele não está especificando. Pois é, outros produtos não especificados anteriormente, deixa aberto. Porque era muito abrangente. Ninguém teve tempo de estudar melhor isso aí. E aí ele ficou naquele meio termo, porque já estava juntando mais polícia. Caramba. Os vizinhos já estavam olhando, por que tanto tempo para fechar uma loja? Sendo que as outras era só apontar e baixar. E aí foi quando ele passou o rádio lá para um outro chefe dele, o outro chefe, rapaz, o cara tem tudo aí para ficar aberto? Tem? Então deixa o cara aberto, man. Isso no rádio, aí a galera escutou. E teve gente que riu, não teve jeito, né? E aí ele falou, olha, eu vou ter que sair, eu não venho mais aqui. E aí ele saiu. Mas na outra semana, a gente realmente teve que fechar. Por uma opção do meu pai, não fecha, que eu tô vendo muita gente morrer e vamos fechar. Só que a gente, como já estava tudo sistematizado, eu já sabia quanto que eu tinha para pagar na semana. Perfeito. Né? Eu falei, pai, beleza, dá para fechar, mas mais do que 7 dias o bicho vai pegar, porque a gente vai ter que honrar com os boletos e a gente não vai ficar renegociando juros. Né? Então vamos fechar essa uma semana, vamos ver se vai resolver para a gente reabrir. Mas foi planejado, foi calculado. Então a única crise, digamos, que a gente teve foi isso aí, essa. né? Interessante. E vocês são modelo, que a gente já conversou, vocês são modelo de gestão de recursos humanos também, cara. Aí eu vou entrar num ponto já um pouquinho jurídico. Eu me lembro que eu te perguntei numa reunião lá no escritório quantas demandas trabalhistas a empresa já teve, né? Era que tu tem um segmento que tem uma certa quantidade de funcionários, né? Tu me contaste que eu acho que teve uma e foi uma reclamação trabalhista direcionada, né? Conta essa história que ela é sensacional. Matheus, escuta essa história aí. Isso foi em 2020, por aí, 2021. A gente nunca teve nada de funcionário colocar nada, nem com meu pai, nem comigo. A gente sempre foi... E quantos anos de operação? 33 anos, caramba, né? Sem mano. nada. Caramba. Que cidade de interior. Todo mundo se e conhece. muito amizade ali também. Mas também pelo que a gente trabalha certo pelo certo. Dê a César o que é de César, né? Perfeito. Então, sempre por estar com os panos limpos, ele se sentia bem ali. Vai sair, beleza, saiu.
né? Aí teve um episódio, né, que foi de uma operadora de caixa, que ela fez 1 ano com a gente, e aí você tem que classificar ela ou demitir ela. Ela só não pode ficar com o salário que ela tinha, né? Que ela era, digamos, quando ela não tem um curso específico da área, ela entra como o mínimo ali, né? O do comércio. E depois você paga com um que tem uma categoria a mais. Sim. E ela, depois de 1 ano, ela já estava apta para receber caixa. Né? E aí, automaticamente, pelo contínuo, a gente fez isso aí. Só que quando eu fui entregar, que ela assinou e tudo mais, já como caixa, meu pai me chamou. Não. Coloca ela ainda como... Como é que se fala? Como se não tivesse experiência. Eu falei, mas pai, ela já fez 1 ano agora esse mês, então ela já tem... Não. Coloca ela como estava assim. Falei, pai, ela pode reclamar. Coloca ela, volta, manda ela reassinar. Já pensou? Manda ela reassinar. Eu falei, isso vai dar merda, pô. Cavando o pênalti aí. Isso vai dar merda. Beleza. E aí ela reassinou, com 2 meses ele pediu pra tirar ela. Caramba, mano. Tira ela, por que não tira ela? Tá bom. Foi lá Pra demitir? mim, beleza, tirei. Quando deu um tempo, aí vem a notificação para comparecer ao Tribunal da Justiça. Aí ele pega, vai lá na minha sala, tá aqui o que eu queria. Isso aqui, ó, para tu comparecer lá da mina do caixa. Eu nem abri mais da mina do caixa. Mas como assim, pai? Lê aí. Aí eu peguei, rasguei o papel e justamente era lá para comparecer, que ela tava falando da remuneração dela, aquele negócio todinho. Aí eu falei, eu não falei pro senhor que ia dar problema? Ele falou, eu sabia que ia dar problema, só que eu quero que você passe por isso. Eu quero que você tenha a oportunidade de participar de uma audiência, que você vai ver que não é coisa de 7 cabeças. Sensacional. Aí eu falei, mas o senhor já foi? Ele falou, não. Mas que certeza é essa que o senhor tem e quer que eu passe? Tu vai ver que não é para ficar com medo. Vai lá, negocia com ela. Sem advogado. Sem advogado. Aí, claro, lá vai eu querer estudar YouTube, Google, querer me formar ali em advogado em 1 mês. Caramba. Né? E o valor da causa era alto? Não, porque tipo, era 2 meses que ela tinha saído, que ela estava reclamando só a reclassificação, né? Tá, é. Aí ele vai lá e negocia. Vai lá e negocia. Foi um treino, né, moleque? Aí, dito e feito. Aí quando eu cheguei lá, e aí, não foi fácil ou não foi? Aí eu falei, foi mais ou menos, né? Porque a gente chega meio assim, vou falar com o juiz, vai ter um tribunal, a gente pensa aquele negócio de cara filme. Com peruca, né? Com Aquela peruca, coisa, é. aquele negócio de filme. Martelo Quando eu chego batendo. lá, não, vai para uma salinha aqui, o cara vai intermediar, se não der jeito, aí vocês vão para audiência. Sim. Aí eu não era brigado com ela e nem ela comigo, né? Eu só falei com ela, tal, olha, ela deu a proposta dela, aí eu falei, olha, minha proposta é essa. Aí ela aceitou, a gente deu ok, o cara assinou e eu fui embora. Acabou. Acabou. Pô, que interessante, cara, que interessante. Sensacional. Foi aonde, eu não sei nem se isso fica protocolado no CNPJ, quando não vai para juiz, ou se ali mesmo fica como se tá não tivesse resolvido. nada. Não virou nem instrução, morreu na Pois agência é. de conciliação ali, cara. Muito legal. Mas assim, claro que é um exemplo interessante e tudo mais, né? Era uma reclamação trabalhista que a gente veio de baixo impacto, mas não compareça sem advogado em audiência. É fundamental, especialmente em relações trabalhistas, que pode gerar uma revelia. Nesse caso, ele foi muito astuto e muito sortudo ali em resolver esse problema da maneira que resolveu. Mas sensacional a história. Fica para os anais, né? Emanuel, uma outra pergunta bem objetiva aqui, cara. Tu vê uma diferença, vamos falar de uma diferença só, básica, aquela que é padrão, nas empresas de sucessão familiares para as empresas que começam do zero, assim? Como assim? A diferença crucial em a Casa Raiz, onde tu assumiu um negócio que já existia, tu expandiu ele, tá modernizando ele. Sucessão familiar, empresa de sucessão familiar. De uma empresa em que começou sem história familiar e tudo mais. O cara que ainda tá operando o próprio negócio que ele fundou. Tá, entendi. Pesa o Elon Musk ali. Tá, eu acho que o que mais pesa aí é a cultura. A cultura da empresa, quando ela é familiar, que o sucessor, ele vem também representando, assim como o pai tá fazendo, os funcionários
toma junto, vai junto com a empresa, Aí. porque está indo na mesma linha. E só fica na empresa, digamos assim, quem tem aquela linha. Perfeito. Então meio que faz um filtro ali. E a cultura é o pilar fundamental, né, É o cara? pilar fundamental. É o pilar fundamental. Então, tu foi certeiro e cirúrgico aqui em explicar essa diferença primordial, né? Uma empresa que começa do zero, que ainda está em expansão, está no período da decolagem, a cultura está sendo estabelecida ainda, né? Não existe um legado. Vai surgir em algum momento ali, né? Mas enquanto o líder, o fundador ainda está lá, o legado ainda está se construindo, né? Então, realmente, essa é a diferença crucial. É a cultura que surgiu ali com o teu bisavô, talvez, ali, do jeito de fazer negócio, do jeito de negociar, do jeito de encontrar margem. Passou pro teu avô, que chegou no teu pai, que hoje está em ti. Apesar do tanjal e dos sistemas e tal, ainda continua existindo aí dentro. Vem os valores, né? Valores Os também, valores muito Princípios. nítidos, que era informalmente, hoje é formal. Por exemplo, hoje lá na loja tem missão, visão e valor pregado Perfeito. em todo canto, Perfeito. no bebedouro, onde a gente faz feedback com os funcionários, sempre olhando para a placa, missão, visão e principalmente os valores. Isso é muito forte. Por exemplo, meu pai, ele ensina muito valor diariamente, sem saber, né? E como a gente busca aprender, a gente já faz logo um filtro ali. Agora, mês retrasado, a gente estava no escritório, chegou o cara da descarga de um bombom, e aí ele entrou lá no escritório, abriu a porta e tal, e aí ele falou: olha, a Raiz, O teu pai. olha, Raiz, sobrou aqui 3 caixas de X bombom, e eu te faço pela metade do preço, tu não quer ficar com ela? Aí meu pai olhou para ele: essas 3 caixas, tu vai me dar nota dela, fiscal? Não, porque sobrou. Aí ele só olhou: não sobra mercadoria. Isso é de algum cliente. Não sobra mercadoria e roubo eu não compro. Isso falou na frente do compras e na minha frente. O cara ficou para se enterrar no chão e saiu. Isso ali é valor. Que ele intencionalmente ali não sabe que está pregando, mas ali ele pregou um valor muito grande. Perfeito. Pregou um valor assim que ficou batido. Na frente, sem filtro, sem nada. Tem Fixado nota? na empresa. Não tem? Então isso é roubo. Eu não compro roubo. E o cara saiu. Nunca mais esse cara oferece nada lá. Alguém vai comprar? Possa ser que compre, mas não a gente. Não a Casa Raiz. Perfeito. Cara, e o que tu acha que é o segredo do sucesso, assim, dessa boa gestão junto aos colaboradores? De não ter reclamação trabalhista, de ter essa proximidade? Se tu pudesse dar, assim, 3 pontos que justificam esse sucesso da Casa Raiz em acolher bem os funcionários, quais seriam essa boa troca com eles ali? Acho que humildade, ego e resiliência. O ego lá embaixo, né? O Não sou ego lá melhor que embaixo, vocês, estou aqui comendo com vocês. Eu faço parte da equipe, nós estamos juntos. Estamos Perfeito. juntos não é só escrito. Não tem negócio de cargo. É na operação. Quando eu falo escritório, mas eles saberem contar. Tipo, tu vai precisar de um caixa, o Manel tá aí, não tem ninguém, eu vou pro caixa, não tem problema, eu vou pro caixa. Só não vou ficar lá o resto da vida. Sim. Se for para suprir alguém, ficou doente, teve que ir no banheiro, não sei, ficou com febre. Tu sabe operar. E não tem ninguém, eu sei operar. Perfeito. Entendeu? Toda a função lá, primeiro eu aprendo para eu poder ensinar. É isso aí. Entendeu? E assim a gente passa com todo mundo. Na integração, na entrevista, eu já falo isso faz parte dos nossos valores de dentro da empresa. Todo mundo tem que saber toda a função. Justamente para eu ver que nível que eu posso estar jogando responsabilidade para ti. Perfeito. Até que ponto tu consegue assumir responsabilidade, né? Porque uma hora ou outra, outro fica doente, vai faltar, vai fazer uma cirurgia. E o cliente, ele não sabe disso, pô. O cliente só sabe que a loja tem que funcionar. De 7 às 18, quem é o caixa, se ficou doente, quem é o repositor, o cliente não sabe, pô. E a gente, como gestor, tem que passar isso aí. E a gente vai muito pelo espelho. Então, se ele não sabe, eu sei. Até porque, eu estou travado aqui nessa operação do caixa. Eu sei resolver. E quando você resolve, o operador de caixa cria confiança em você. Sensacional. Esse é o modelo de liderança perfeito, cara. É aquilo que você vai fazer para o cara te ver fazendo. Depois ele vai fazer, você vai orientar, vai acompanhar para ver se está fazendo certo. Até o momento que ele faz sozinho. Né? E quando precisar dele faltar, que é a função principal dele, o líder vai e faz. Hoje, o modelo da Casa Raiz hoje, ela está sendo ali um espelho para
para as outras pessoas como escola. É mesmo? O que eu estou sofrendo hoje na Casa Raiz? De eu pegar o cara cru, acreditar no cara, capacitar o cara, investir no cara, o cara sabe fazer as coisas. E aí o ego dele infla. E aí ele vai e ele é sugado por empresas maiores. Tá acontecendo muito. Tá virando um laboratório ali. Então, quando vê que é da Casa Raiz, então puxa porque ele sabe fazer. Caramba, velho. E ele já vem pronto, eu não tenho que ensinar. E como é que tu pensa sobre isso? Só que aí tem um embate. Quando ele vai para outra empresa, ele não se adequa à cultura. Lá, nessa outra empresa, o dono não está lá. O dono não está te mandando no WhatsApp, e aí tu assistiu a aula? E aí tu fez aquele curso que eu te enviei? Não vai se preocupar contigo. Hoje, a Casa Raiz tem uma plataforma online, onde quem entra nela pode se capacitar. Tem curso de operador de caixa, curso de repositor, da Casa Raiz, de embalador, curso de atendimento. Lá você assiste às aulas online, faz uma prova online. Se você atingir mais de 7 pontos, você é emitido um certificado a nível nacional. Que bacana, então, cara. Eu tenho muita gente agora que está entrando que não tinha certificado nenhum. O currículo era o quê? Ensino fundamental incompleto. Hoje ele já está com ensino fundamental incompleto, curso de operador de caixa, curso de logística, curso de estoque, tudo agregado na Casa Raiz. E é dele, não é meu. É dele. Perfeito. É um investimento na pessoa, né? Daquele pessoa, porque cidadão. A gente entende, porque se ele entender a real função da operação que ele tem que fazer, é menos trabalho para mim. Agora, vai ter velho, menos bronca. Depois de tudo isso daí, se um colaborador se forma com vocês, recebe todo esse investimento pessoal e profissional, recebe uma proposta de uma grande indústria lá de Castanhal e resolve ficar com vocês, tu tem um funcionário ali meio leal pro resto da tua vida, né? Então acaba que tu tá fazendo um belo de um filtro também para as pessoas que vão caminhar com vocês aí nos próximos 20, 30 anos da Casa Raiz. Já está acontecendo. Já aconteceu o relato de grandes empresas chamar para almoçar o cara, para jantar, colocar a proposta, perguntar, tu recebe quanto lá? Olha aí. Ah, eu recebo R$2.000. Beleza, eu vou te dar 4.000 para tu vir comigo. E o cara falar, não faz sentido. Tu já na vê Casa a visão, Raiz, eu tenho a certeza que se eu precisar, ele vai estar junto comigo. Olha aí. Aqui eu não sei. Aqui eu não sei. Eu sei que é tentador o valor ali, você de imediato, mas a gente está trabalhando agora essa cultura de aprendizado. Perfeito, cara. De recrutamento também. Isso é um recrutamento, cara. Assim, o cara que vai se vender por causa de R$2.000 a mais no contra-cheque dele não é para ti. Não está adequado aos teus valores. Que eu acho que dentro dos teus valores está a lealdade também, né? Lealdade. Até mesmo na entrevista, a gente já consegue filtrar muita gente ali. Na entrevista eu coloco muita pressão. Olha, cara, eu sou um cara enjoado. Eu vou estar te perturbando toda hora. Agora, eu vou estar te cobrando aquilo que eu te ensinei. Eu não vou cobrar nada que eu não ensinei. Agora, se eu ensinei e tu se comprometeu e disse que aprendeu, amanhã eu vou estar enchendo teu saco para tu executar aquilo. Aí eu pergunto, é isso que tu quer para tua vida? Tu tem certeza que tu quer trabalhar aqui? Então já coloca uma pressão no início. Lá. Por quê? Disse, né? Porque depois de 2, 3 meses, 4 meses que a eficiência dele começar a cair, eu vou chamar ele para o escritório e com as anotações que eu fiz dele na integração, eu vou debater com ele. Foi tu que me falou que tu era assim. Foi tu que me falou que tu fazia isso. Foi tu que me falou que eu podia contar contigo, que tu era esse cara. Tá aqui, tá escrito. Tá no currículo. Foi tu que me falou. Tu lembra? Aqui nessa sala, eu e tu? Entendeu? É isso aí, velho. Agora, Manuel, o seguinte, cara. Indo pro lado do advogado aqui, já nesse avião em altitude de cruzeiro, estável, tem as turbulências e tudo mais, qual é o foco aqui de prevenção jurídica que tu mais te atenta, assim, que tu tem um controle na tua empresa ali? Essa questão dos recursos humanos, de sempre estar lado a lado com o colaborador, ter esse controle para evitar reclamações trabalhistas, a questão tributária, que tu coloca uma lupa ali para ver se está tudo certo, questão de contratos com fornecedores, cobrança. No teu negócio em si, o que tu acha que, pô, bicho, aqui pode dar um risco jurídico ou dar uma atenção maior, assim? É o trabalhista? Eu acho que sempre vai ser o trabalhista, porque você está lidando com pessoas ali, com humor, que com varia, temperamento, né? Varia muito. Só que na Casa Raiz a gente trabalha com a prevenção. Perfeito. Né? Então, mensalmente, todo mundo é avaliado.
Qual é o intuito dessa avaliação? Eu fiz 7 requisitos para que o gerente avalie a equipe dele. Então eu coloquei 7 requisitos, todo mês eles sentam e vai avaliar a capacidade de cada um. Engajamento, horário, proatividade. Então todo mês tem uma nota média. E você recebe a nota e o gerente vai te chamar para um feedback. Do dia 1º ao dia 7. Ele faz a avaliação, passa para mim e depois chama de 1 a 1. Cara, tu tá muito bom nesse aspecto, mas eu preciso que tu melhore nesse outro aspecto. Perfeito. Tá? Então todo mês é feito isso. E a gente fica de forma muito clara para a gente e claro também para o colaborador quando ele vai decair. Pô, esse mês tu tirou 8, no outro mês tu tirou 7, agora tu baixou para 4. Aí quando tu vai ver, é o cara que tá chegando atrasado, Pronto. É o cara que tu sabe que tu não pode contar que ele vai furar contigo. E é justamente esse cara. E qual é a nossa regra? Se não tá funcionando é porque ele não tá feliz. Se ele não tá feliz, demite. Eu demito, eu assumo. A gente acho que nunca deu uma advertência a um negócio por conta disso. Eu acho. Pegou na raiz ali. Eu acho mais fácil e melhor financeiramente eu pagar a demissão do cara do que eu ficar com um cara que não quer, tá lá só pelo dinheiro, só aumentando o só para ganhar aquele bônus no final do mês e fica estragando a minha equipe. Então, talvez por conta disso que a gente não sofre por danos trabalhistas. Perfeito. Né? Que se eu vejo que nos requisitos ele vem numa decadência, eu chamo o cara, falo onde ele tem que melhorar e vou vendo. Ele não está melhorando, é porque ele quer sair, ele só não quer perder o direito dele, que não é direito dele. Né? Os 40% que na multa da FGTS. Eles acham que é dele, que não é. Né? Ali a gente paga por conta que eu não tenho justificativa para tirar o cara. Sim. Né? Não tem justificativa, então paga ali um juros, digamos assim. E aí eles ficam com medo. E eu sou muito simples, quem não está gostando da Casa Raiz, avisa, porque eu tiro. Eu pago esses 40%, eu só não quero que tu estrague o restante que está produzindo. Né? Porque se você olhar, a equipe ela só se compara pelo que faz menos. Pô, por que tu só cobra eu? Por que tu não cobra o fulano que não faz isso? Por que tu não cobra o ciclano que não faz isso? Ele é a referência ali. E a gente vem quebrando isso. Ei, eu não estou falando dele, estou falando de ti. Ele, eu falo com ele. É tu contra tu mesmo. Sempre assim. A gente vem quebrando isso. Só que já está culturalmente a gente sempre falar do que faz menos e nunca do que faz mais. Perfeito. Tu falaste uma palavra-chave que é fundamental, inclusive, do serviço que a gente presta, que é prevenção. O que eu tento implementar nas empresas que a gente atende hoje é a advocacia preventiva. Tu és um exemplo, uma exceção do meio empresarial paraense, que é muito peculiar, de que tu já trabalhas com a prevenção como um pilar da tua empresa. Por isso tu não tens problema. Por isso dificilmente tu vais precisar de um advogado, entendeu? Nessa área trabalhista aí. Então, só que não é a realidade de, eu te digo, sem medo de errar, de 95% para mais das empresas no Pará, né? Então está aqui diante de nós um cara que entendeu a relevância da prevenção, vê resultados nisso. Se for pegar no plano cartesiano a história deles lá, tu vai enxergar de maneira muito clara o porquê que não tem reclamação trabalhista. Isso fala muito dos teus valores, da tua cultura, da lealdade que funciona tanto entre o seu Arrasco, com o Manuel, com a tua mãe e com os funcionários, entendeu? Eu acho que eles veem esse feedback com vocês também. E, cara, no final do dia são pessoas. No final do dia, quando o cara contrata um advogado para processar a empresa que ele trabalhou, existe um negócio aqui dentro chamado rancor. Às vezes não é só pecúnia, às vezes não é só uma indenização que não foi paga. Quando a empresa é pilantra, a gente entende, o cara quer o direito dele, né? Mas quando ele recebeu tudo e mesmo assim demanda, é porque ele está fazendo isso por uma motivação pessoal. Entendeu? Então, no final das contas, como são pessoas são problemáticas, né? E a prevenção corta pela raiz. Quando tu faz esse método de controle aí, que é parametrizado, de nota, de avaliação, já acende o alerta lá atrás, pô. Sim. Entendeu? Antes comece a contaminar a equipe, antes comece a faltar que tu seja obrigado a demitir, às vezes, por justa causa, abandono de emprego, etc. Tu já mapeou isso daí. E trabalhar num cenário, falando de empresário para empresário, de advogado para empresário também,
tu trabalhar no cenário em que tu leva em consideração a justiça nos teus negócios, bicho, é que eu tenho que ter um contingente ali pra justiça mesmo, porque esse cara vai me processar, se processar tanto, é mais ou menos isso aqui que eu vou gastar e tal. Cara, é muito perigoso, cara. Porque quem julga os processos também é um ser humano. É o magistrado que tá ali, que não necessariamente muito dificilmente tem uma experiência empresarial, cara. Ele é o cara que passou anos da vida dele estudando para ser juiz, nunca trabalhou com comércio, nunca saiu daquele gabinete ali, daquele cursinho, às vezes é um cara mais novo do que tu, mais novo do que eu, que vai decidir, a depender da reclamação, o futuro da tua empresa, cara. Eu tenho clientes empresários que estão discutindo em audiências que vão acontecer daqui a alguns meses, o futuro do negócio dele, cara, uma indenização tão alta que se ele tiver que pagar, se ele for condenado, só o depósito recursal para ele pagar, ele já quebra o caixa dele, cara. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Então a Casa Raiz é uma referência disso, é uma exceção, não é uma regra, né? Mas um dos objetivos do escritório é tentar levar um pouquinho dessa filosofia de empresa, né, que trabalha com a prevenção para o pessoal que a gente atende, né? Por isso que eu fui muito intencional de chamar aqui e compartilhar essa experiência conosco. A gente falou nos 3 pontos desse pilar aí que são fundamentais, que começa na raiz, na origem, na essência, nos valores e até justamente essa modernização empreendedora que tu trouxeste para os negócios ali. Plano de metas que tu me contaste uma vez que tu tem com os funcionários, as avaliações, o recrutamento, a forma de recrutamento, a forma de crescimento na empresa, plano de carreira, não sei se tu tens mais... É porque assim, eu entendo assim, quando a gente quer exigir do funcionário, eu preciso dar pelo menos as ferramentas para ele. Pô. Né? Então, às vezes, o que eles encontram na loja é mais do que eles têm na casa deles. É isso então, aí. como é que tá banheiro? Tá ok o banheiro? Lajota, tá limpo, tem água. Como é que tá a água dele? A água dele é filtrada? Ou é a água que vem da rua que ele tá tomando? Né? Como é que tá o uniforme dele? Tá ok o uniforme? Como é que tá o horário, a jornada dele? Ele tá fazendo as 44 horas semanais? Ele tá fazendo a mais? Tu tá pagando esse a mais? Tu tá sendo justo com o justo? Entendeu? Então a gente trabalha muito nessa base. Pô, o meu colaborador, ele tá estruturado para pegar a pressão que eu vou dar para ele, né? Então eu já dei a base, ensinei como é que faz, ele disse que iria fazer, e aí eu vou só sempre contra o que ele falou. Você que falou, não foi eu, você se comprometeu. Eu só estou cobrando aquilo que você me garantiu que ia fazer. E assim a gente faz. Perfeito. Sensacional, cara. Emanuel, a gente está caminhando um pouco para o final aqui. Deixa eu falar aqui nesse penúltimo tema, nas suas atividades aí, digamos assim, um pouco acadêmicas talvez, né? Tu estás participando agora da ASIC, acadêmicas e institucionais também no meio empresarial de Castanhal. Tens uma diretoria na ASIC, né, que é a Associação Comercial, né, de Castanhal. Tem também uma outra função que tu falaste ali para mim, eu realmente não recordo agora. E mais essa questão do inventário, de um curso, uma mentoria que tu está prestando. Fala um pouco sobre isso para a gente aí. Hoje eu também estou como diretor, primeiro secretário da Associação Empresarial de Castanhal, que é a ASIC. Tá. Né? E também estou como segundo vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Castanhal. Caramba! Né? Tudo eu recebi convite agora recentemente. Fruto já desse teu trabalho, né? Como eu te falei, eu sempre estou buscando conhecimento, então eu quero me envolver em tudo isso aí. Eu sei que requer um pouco de tempo, você tem que estar disposto a querer ajudar. E quando eu entro numa coisa, eu quero entrar para deixar o meu legado. Tu te enxerga ofertando para esses caras mais do que recebendo hoje? Com certeza. Que legal, velho. Com certeza. E muito dinossauro ali, né? Por a idade de ser teu avô. Quando eu entrei na SIC, entrei esse ano, em janeiro, né? Que eu fui empossado, digamos assim. Aí eu já falei, o que eu posso deixar aqui de legado? Já agora no semestre. Né? Sem saber como é que funcionava, porque eu vi que tem uma parte muito burocrática. Tem que fazer uma requisição, tem que protocolar. Não é como funciona a nossa empresa, é muito passo a passo, né? Então, por exemplo, eu vi que lá não tinha um plano de ação de metas. Na própria associação? Na própria associação, não tinha. E aí, é coisa que eu já faço na loja. Aí eu joguei na mesa, né, para os diretores, todo mundo gostou, já está lá o quadro. Então, vai ficar aquele quadro. Eu sei que se eu sair, eles vão dar continuidade. E é algo que eu já deixei a minha marca lá
lá na SIC, né? Tem um que vai quadro rodar lá sozinho. que vai rodar, que é só você preencher. Isso foi uma chave que tu pegou no estágio. Não, isso aí eu peguei no curso de empresários. Não, mas digo essa questão assim, de, isso aqui pode rodar sem eu. Ah, pode sim, rodar sim, sozinho. sim, com certeza. Aquela com chave certeza. mestra ali. Com certeza. Legal. Né? E, por exemplo, no sindicato. No sindicato eu já coloquei lei lá. Né? Que não tinha, que estava muito em aberto, A que convenção ficava sindical. na convenção, né? Então eu já incluí coisas que não tinha, que eu posso falar, olha, isso aqui quem incluiu foi eu. Que bacana. Olha, essa cláusula aqui, eu fui entender o que é cláusula, o que é parágrafo, por que não pode ser tudo cláusula, por que não pode ser tudo... Por que tem uma... Por que aqui é vírgula, por que aqui é ponto. Ponto não, e vírgula. Rapaz, entendeu? É isso aí. Então, sempre com esse intuito. Então, nesses 2 órgãos que hoje eu estou, eu já deixei a minha semente lá que vai perpetuar. Perfeito. Vai perpetuar. E tu consegue enxergar os problemas dessas empresas lá tradicionais? Consigo. Tu vê? Trabalhista, o porquê desse problema trabalhista. É por isso que eu fiz esse convite também lá de a gente palestrar na SIC, tomara que a gente consiga casar aqui uma questão de oportunidade ali, que é justamente levar a prevenção jurídica para essa galera, cara, porque sai muito mais caro, bicho, trabalhar ostensivamente. Muito mais caro tu pagar uma indenização, muito mais caro tu negociar na justiça. Não só na trabalhista, tá? Questão tributária e civil também. Tem muita indústria lá em Caxangá. Caxangá é uma cidade industrial, cara. Não é uma cidade só do interior. Uma cidade do interior. É uma cidade industrial, um polo industrial ali. Não sei por que não tem um distrito lá industrial, né? Alguma questão política. Aí a gente também entrou esse ano na SIC por conta disso. Porque já está tudo feito para sair e parece distrito. que não sai uma burocracia... Mas esse ano vai sair o Distrito Industrial de Castanhal. Que bacana, cara, que bacana. E a Casa Raiz, quais são os planos para a Casa Raiz aí para os próximos 5 anos? Quero ver essa. Esse ano de 2025, a gente ainda vai estruturar mais a Casa Raiz, mais processos, porque o que está faltando para a gente expandir? Formar novas lideranças. Né? A cultura de você entrar como repositor e viver a vida toda como repositor é muito grande, porque eles querem a falsa estabilidade, né? Eu estou numa empresa que funciona há mais de 30 anos, então se eu for bem, eu vou viver aqui o resto da minha vida e está tudo bem. E aí vem a Casa Raiz impulsionar, ei, tu pode mais. Ei, tu tem capacidade de ser um cara melhor. E por que a gente cresce de maneira sólida, mais lenta, justamente para não dar um passo maior do que a perna. Perfeito. E como a gente permeia muito os nossos valores, eu tenho que mesclar uma nova unidade. Eu não posso abrir uma unidade em Capanema, em Igarapiaçu, em Santa Isabel, com a galera 100% nova, que não sabe o jeito que a Casa Raiz trabalha. Não tem a cultura. Eu preciso mesclar, eu preciso tirar um pouco da matriz, o cara que se destaca da filial e fazer uma proposta com ele para a gente abrir em outro município, em outro bairro. Então a gente está muito preso a isso. Por isso que veio agora os cursos, por isso que veio também, agora tem o meu curso individual, né, que é prevenção de perda, mais para estoque, lá, né, que é boas práticas de inventório, Sim. que foi um pedido de clientes nossos que tinha problema com estoque, que não sabia nem como começar a organizar e não sabia nem como cobrar o cara que organizava o estoque, porque ele não sabia organizar. Eu só sabia que estava desorganizado. Né? Então a gente também está abrindo esse leque justamente para intensificar, que a Casa Raiz também é uma escola. E como é que a gente faz para ter acesso a esse teu curso aí? É só entrar no meu perfil, tem lá Manuel Arras da Cruz Oficial, tem um link lá da bio, é só você entrar aqui. Vai ser online? Não, vai ser presencial. Presencial onde é que vai ser? Vai ser lá na CM Soluções Empresariais, no bairro Cariri, em Castanhal. Vai ser agora dia 13 de maio. Ia ter só uma turma, né? Só que quando eu anunciei, ela fechou em 4 horas de tempo. Caramba, velho. Então, só os clientes ali. Porque teve um empresário que só ele comprou 10 vagas. Sim, levar o time dele lá. Esse levou ele falou, não, eu vou e vai mais 9 pessoas comigo. Então é um cara que também está buscando e sabe a necessidade de capacitar seus colaboradores. Porque sabe que não é ele que vai para a operação. É Perfeito. O cara que está fazendo, é o cara que tem que ganhar para si a responsabilidade e entender
a real função dele ali naquele estoque. Se ele não entender, se ele estiver lá só por estar, ele não vai fazer. Sensacional. Ele tem que ganhar para ele, o estoque é meu, não mexe, não mexe. No meu estoque da Casa Raiz, o cara tem a chave, pô. Se eu quiser entrar, eu não tenho a chave, eu tenho que pedir para ele, ei, chama o fulano lá, ou se ele não tiver, o gerente. Mas eu, que sou o dono, eu não tenho a chave do meu estoque, porque eu joguei a responsabilidade para ele. E ele tem que bater no peito e falar, ó, o estoque é meu. E não tem essa história, eu sou dono, eu vou pegar para mim aqui essa caixa de bombom. Não, aí tem que dar baixa. Por quê? Como eu te falei, a gente busca pelo espelho. Então, se eu faço uma compra na Casa Raiz, eu pago. É passado no caixa, é debitado direto no meu Prolabore. Perfeito. É dado baixa no meu nome lá, né? Perfeito. Aí já quebra na fonte. Já quebra na fonte. Sensacional. Nesse último momento, mano, eu fui bem intencional nesse ponto também, que a gente vai voltar para as raízes ali, né? Além de empresário, tu é músico também, né? Não sei se é amador ou profissional em algum momento, mas tu é bom, cara. Eu ia te pedir um momento da gente tocar uma música, e aí deixa o teu coração aí nordestino, é cearense, né? Falar contigo do que tu queres tocar pra gente. Faz esse momento conosco aí, pode ser? A sanfonazinha, o chapéu. Bora lá, que isso aqui é uma honra pra gente. Sensacional. Nesse ritmo aqui cultural, raiz e empreendedor, a gente encerra o terceiro episódio do podcast da Cardoso Sales Advocacia. Tava diante de mim aqui Manuel Arraes, que deu uma aula pra gente sobre prevenção, sobre legados bem-sucedidos. Espero que esse conteúdo chegue aí pra tua empresa, traga algum tipo de conhecimento, algum tipo de fruto, porque pra gente aqui eu estou extremamente edificado na minha profissão e nos meus negócios. Um forte abraço, até o quarto episódio. Valeu, mano. Sensacional, parabéns, cara.